Nessa noite vamos pensar a respeito sobre carga pesada. Quantas vezes você já ouviu de um irmão que está difícil, que a vida não está fácil, que as lutas do dia a dia está lhe causando dor, sofrimento, está tornando a sua alma cansada ou fadigada? Quantas vezes você já ouviu isso de um irmão? Para começar, quero fazer essa pergunta que está aí. Você já teve a sensação de carregar um peso enorme? Você já teve essa sensação de estar carregando algo que seja tão, mas tão pesado que é insuportável de carregar? Para ilustrar isso, eu quero contar um fato pessoal. Quando eu cheguei aqui em Brasília, eu fui trabalhar em uma chácara plantando hortaliças. E ao final do dia, depois de plantar e regar todas as hortaliças, um trabalho muito difícil, ao final do dia a gente tinha que colher as hortaliças. E a gente tinha que colher 400 pés de alface. A alface é leve, mas 400 pés de alface dentro de um carrinho feito de ferro, um carrinho tipo esse de supermercado, só que maior. E a roda do carrinho era de ferro, não era uma roda de pneu de borracha. Então, para dificultar mais ainda carregar aquele carrinho, a roda era de ferro. E a gente tinha que carregar aquele carrinho por toda a horta até chegar no local de lavar, de higienizar os alfaces. Era um trabalho muito difícil. Eu chegava mesmo à exaustão física que eu não suportava mais. Tanto é que esse carrinho a gente tinha que carregar de dois, não é? Era um empurrando e o outro com a corda na frente, puxando, de tão difícil que era. Eu chegava ao meu limite, à exaustão física de carregar. É algo muito difícil, não é, irmãos? Essa sensação de esgotamento. Quando todos os nossos esforços parecem infrutíferos, o que fazer quando os nossos esforços parecem não dar resultados? Essa imagem que você vê aí representa o mito de Sísifo. É um mito da mitologia grega que conta a história de um homem que foi condenado a carregar, a empurrar essa pedra subindo uma montanha, uma rocha, eternamente. Ele tinha que carregar isso aí eternamente. Era o castigo dele, era a condenação dele. Toda vez que ele estava chegando no topo da montanha, a pedra rolava até o início, novamente, por uma força imensurável. E ele tinha que voltar tudo de novo e subir toda a montanha. Esse era o castigo dele. Não tinha resultado no seu esforço. Quando os nossos esforços são infrutíferos, quando não há resultado naquilo que fazemos, o que nós podemos fazer, irmãos? Quando a empreitada é grande, quando o nosso trabalho é grande. Olha só essa figura aí, representada por uma criancinha tentando derrotar um lutador de sumô. Quando as nossas forças se esvaem, quando não há mais força para lutar. O que fazer? Quando os recursos não resolvem, quando tudo aquilo que nós temos em nossas mãos não resolve o nosso problema. O que fazer? Jesus nos aponta uma direção. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 11, que será texto, o objeto de estudo nosso nessa noite. Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós não vamos falar aqui de um cansaço físico, como eu falei aqui, do meu cansaço de carregar aquele carrinho tão pesado
pela aorta. Nós vamos falar aqui do cansaço espiritual. É a direção que Jesus nos aponta. Para nós começarmos, nós temos que entender esse texto. Muitas das vezes nós vemos esse texto como um motivador. Muitas das vezes nós já ouvimos essa mensagem, pastores, pregadores, falando a respeito dessa mensagem como algo animador para nós. E de fato é uma palavra animadora de Jesus para nós. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Mas quem são esses cansados? E esse convite de Jesus, tão interessante que parece ser um convite tão calmo, tão sereno. Vinde a mim. Jesus, irmãos, está falando isso aqui para os judeus que naquela época viviam oprimidos pelos saduceus e pelos fariseus, pelas leis dos saduceus e fariseus. Então, eles tinham que lidar com seus pecados, com as suas lutas e também ainda tinham que lidar com o sobrepeso, com a sobrecarga, que era a lei dos fariseus e dos saduceus. Existiam mais de 600 leis inventadas pelos fariseus e saduceus. Leis absurdas, que nem mesmo eles eram capazes de cumpri-las. Nem mesmo eles eram capazes de carregar essas leis, de cumpri-las. Então Jesus está falando isso aqui para pessoas que já estavam cansadas e sobrecarregadas da religião. Sobrecarregadas do legalismo, da religião que diz que você tem que fazer isso e deixar de fazer aquilo para obter a sua salvação ou alcançar a paz de Deus em seu coração. Então Jesus está fazendo esse convite aqui tão especial para as pessoas que já estão cansadas de labutarem na sua vida espiritual e não encontrar descanso para as suas almas. Sempre estão se sentindo fadigadas, cansadas. O convite de Jesus aqui, a primeira palavra que ele diz, vinde a mim. É um convite, mas não é um convite de alguém que está te convidando para ir almoçar ou jantar na sua casa. Não é um convite tão manso assim. No original, essas palavras é um convite mais duro, com mais veemência. Paul Washer, comentando este versículo, ele faz a ilustração de uma criança que está nos trilhos de um trem, e o trem está vindo, e o seu pai grita, vem, saia daí. Então é um convite de alguém que sabe que essa pessoa tem que vir, tem que sair do lugar para encontrar um alívio e um descanso. Então esse convite de Jesus aqui é no imperativo, é como se fosse uma ordem. Esse convite de Jesus é uma ordem para você sair do lugar, para as pessoas irem até Ele, para encontrar esse descanso. Jesus, então, irmãos, tem como alvo almas esgotadas pelo trabalho duro. O trabalho duro que nos leva a uma dedicação extrema. Às vezes nós nos dedicamos tanto, até mesmo no trabalho, na casa do Senhor, que se torna algo extremo para nós. Isso se torna uma obstinação. Tem pessoas que são obstinadas pelo seu trabalho. E tem pessoas também que o trabalho na casa de Deus se torna uma obstinação. E isso provoca cansaço na sua alma. A nossa alma também está esgotada, se encontra esgotada, pela ação de fatores externos. Pelo pecado que nos arrodeia, que nos espreita, que está batendo sempre na nossa porta, procurando uma brecha. A nossa alma também se encontra esgotada pelo sofrimento. Às vezes, o sofrimento provoca esse esgotamento na nossa alma. Também pela inconsequência, porque nós somos inconsequentes, às vezes, nas nossas ações. E a inconsequência aqui, a nossa inconsequência, tem a ver com a falta de oração também. Porque uma pessoa que vai enfrentar um problema, uma dificuldade, nós não somos tendenciosos logo a orar ao Senhor, a falar para Deus dos nossos problemas. Nós agimos inconsequentemente. E a nossa alma se esgota por causa dessa inconsequência. Jesus, então, irmãos, como Jesus alivia nossas cargas? Em primeiro lugar, restaurando o equilíbrio. Olha só o que ele diz aí, ó. Tomai sobre vós o meu jugo. A palavra que Jesus usa aqui para jugo é a mesma usada para aquele aparelho que é colocado em animal aqui, a maioria dos irmãos deve conhecer. Era um aparelho que era colocado entre dois bois para que eles trabalhassem juntos, para que eles não se distanciassem um do outro e para que eles pudessem carregar mais peso. Então, o jugo que Jesus usa aqui,
a figura que Jesus usa de jugo é esse: tomai sobre vós o meu jugo. Jesus está restaurando o equilíbrio, extinguindo o ponto de desajuste. A lei de Cristo, ela não é pesada para nós. Ela não é injusta conosco. Ela é justa. O que Jesus está fazendo aqui é reordenando as nossas capacidades. A lei de Cristo não é algo que nós não podemos fazer. A lei de Deus, o jugo do Senhor, é aquilo que nós podemos fazer. É o que nós devemos fazer. Como Jesus alivia nossas cargas? Em segundo lugar, recalculando os rumos. Aprendei de mim. Agora aí, irmãos, nós temos um novo referencial. Jesus nos faz um convite agora para aprender com Ele, com o Mestre. Ele faz um convite para Ele ser o nosso professor e nós sermos o aluno. O nosso professor agora, ele é um pai amoroso. Ele é alguém manso. Agora, nós temos interesses aqui em aprender do Senhor, em aprender dEle, a como carregar a nossa carga, a como aliviar a carga da nossa alma. Nós passamos agora a ter uma compreensão abrangente da vida. Nós passamos agora a ter uma compreensão do que é ter humildade. Nós passamos a ter a compreensão da nossa missão. A nossa missão é carregar o jugo de Jesus junto com Ele. Andar lado a lado. O jugo de Jesus não é pesado. Carregar o jugo de Jesus é andar junto com Ele. Lembra do que eu falei aqui? O objeto era para fazer com que os dois bois andassem lado a lado, para que nenhum se afastasse um do outro. Tomar o jugo de Jesus é isso, irmãos, é andar lado a lado com Jesus. É compreender a caminhada do Senhor Jesus. Como Jesus alivia nossas cargas? Em terceiro lugar, reajustando as capacidades. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja bem aqui que muitas das vezes nós lemos esta passagem e esse versículo é muito lindo, não é? A gente lê a primeira parte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É muito bom, é muito gostoso ir até Jesus e ser aliviado por Ele. Mas Jesus aqui, Ele não só nos promete um alívio da nossa carga, das nossas dores, das nossas lutas, mas Jesus também aqui, Ele nos dá responsabilidades. Tomar o jugo de Jesus é ter responsabilidades. Se você tem fugido das suas responsabilidades na casa de Deus, você não está carregando o jugo do Senhor. Você está carregando o jugo do legalismo, da lei. Você está carregando a sua própria lei, você está procurando a sua própria justiça. Você não tem carregado o fardo de Jesus. Se você tem fugido de pegar departamento tal, departamento aquilo, se você tem fugido de participar da IBF, se você tem fugido de dar aula para as crianças ali atrás, se você tem fugido das tarefas da igreja, você está fugindo do jugo de Jesus. Você está fugindo das responsabilidades na casa de Deus. Então, tomar o jugo de Jesus é ter responsabilidades na casa de Deus. E as responsabilidades, elas são agradáveis para nós. Elas não são pesadas. Nós temos alegria em servir ao Senhor. Nós temos alegria em carregar o fardo de Jesus. Se você tem reclamado, murmurado do trabalho na casa de Deus, é porque você está carregando o seu próprio fardo. O fardo está pesado demais para você. É necessário você ir até Jesus, atender esse convite. Vinde a mim, vá até Jesus e deixe o seu jugo aos pés dele. E tome o jugo de Jesus, carregue com Jesus o fardo dele. O fardo de Jesus, ele é possível de carregar. Nós temos o privilégio de contribuir, trabalhar na casa de Deus, trabalhar com Jesus, carregar o fardo do Senhor. É um privilégio para nós. Se você não se sente privilegiado, mas se você se sente esgotado, cansado, oprimido por trabalhar na casa de Deus, por fazer as coisas de Deus, você está carregando o seu próprio jugo. Porque o jugo de Jesus nos faz ter essa sensação de privilégio, de contribuir
com a obra de Deus. Então, irmãos, como descansa a sua alma? Para aplicar essa palavra aos nossos corações. Como a sua alma tem descansado? Você tem procurado descanso para a sua alma no entretenimento? Você tem procurado o descanso para a sua alma em vídeos do TikTok? Ou você tem passado horas em frente à TV procurando descanso para as suas lutas? Como descansa a sua alma? Você tem procurado descanso para a sua alma nos seus pecados? Você tem se entregado às suas dores, às suas lamúrias? É necessário nós descansar a nossa alma aos pés do Senhor. É necessário nós buscar um descanso, um refrigério para a nossa alma, carregando o fardo e o jugo de Jesus. E não o nosso próprio jugo. O nosso jugo, o jugo do legalismo, ele é pesado. Ele é difícil de suportar. Os judeus não aguentavam, não suportavam tantas leis. E, às vezes, eles procuravam uma brecha na lei para poder dar legalidade para as suas ações. Uma das leis que provocava muita confusão nos judeus era a lei de carregar algo no sábado, de sair no sábado. Eles poderiam andar somente 1 quilômetro. Aí o que eles faziam? Eles pegavam uma roupa, um utensílio da sua casa e colocavam daqui a 1 quilômetro. Aí eles andavam até lá, aí ele falava, pronto, agora eu cheguei na minha casa. Agora eu vou voltar para a minha casa e posso andar então mais 1 quilômetro. E assim eles andavam 2, 3, 4 quilômetros no sábado, dando legalidade para a sua falha, para os seus defeitos. Às vezes nós também queremos dar brecha para os nossos defeitos, para os nossos pecados. E esse é o peso que as pessoas carregam na sua alma, o peso do legalismo. Quando nós fazemos a nossa própria vontade, quando nós satisfazemos nossos próprios desejos, fugimos das nossas responsabilidades, nós estamos carregando um fardo muito pesado. Precisamos tomar sobre nós o fardo de Jesus. Amém? O estudo era breve assim mesmo, irmãos. O estudo era breve, nós já encerramos. Foi feito um pedido aqui para a gente fazer um momento de oração pelas pessoas que se encontram enfermas da nossa igreja. Nós recebemos mais notícias hoje de pessoas que testaram positivo para a Covid, estão isoladas, estão sintomáticas, de outras pessoas também que estão gripadas, que está passando... Essa gripe tem derrubado muitas pessoas, então tem muitas pessoas enfermas na nossa igreja. E também queremos orar pelas férias do nosso pastor. Então vamos baixar nossas cabeças, fazer um momento de oração. Deus bendito, Deus amado, queremos te apresentar, ó Deus, essas pessoas que estão sofrendo, estão enfrentando a enfermidade, estão enfrentando a dor, ó Deus, que o Senhor possa aliviar as suas dores, ó Deus. Que o Senhor vá de encontro com as pessoas enfermas da nossa igreja e cure, ó Deus, se assim for da Tua vontade, Pai. Queremos Te pedir pelas pessoas que estão enlutadas, ó Deus, pelos irmãos da nossa igreja que perderam suas mães antes de ontem, que o Senhor, ó Deus, console os seus corações. Nós sabemos que só o Senhor, ó Deus, é capaz de dar consolo aos seus corações. Toma cada vida, ó Deus, nas Tuas mãos, toma cada pessoa, cada membro dessa igreja. Nos ensina, ó Deus, a viver uma vida cristã, uma vida de cristão, ó Deus, que imita o Senhor Jesus. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, a andar com o Senhor, a carregar o seu jugo, ó Deus, a levar a carga do Senhor, ó Deus, que não é pesada. Que o Senhor nos ensina que é leve, ó Deus. Que o Senhor abençoe o nosso pastor, que o Senhor dê a ele um momento de revigoramento, ó Deus, para a sua alma. Que o Senhor, ó Deus, possa recarregar as baterias, ó Deus, da sua alma. Toma, ó Deus, nas Tuas mãos, ó Deus, a sua família, a Kate, a Jolie,
ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, nessas férias, que o Senhor possa dar paz aos seus corações e que eles possam retornar, ó Deus, em breve, ó Deus, abençoando a tua igreja. Toma, ó Deus, cada membro dessa igreja, cada presbítero, que o Senhor dê saúde a cada um de nós, que o Senhor, ó Deus, faça desse ano um ano abençoado, ó Deus, para a igreja presbiteriana em Sobradinho. Que nós possamos evangelizar, ó Deus, aqueles que se encontram perdidos, que se encontram cansados e fadigados, ó Deus, de suas lutas e de suas dores, ó Pai. Que o Evangelho possa chegar até elas, ó Pai. Que elas possam ser alcançadas pelo Senhor, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Algum aviso? Não? Algum aviso? Não? Então, amém. Até domingo, se assim Deus nos permitir.